Riba Compás, Giancarlo aqui, lançando hoje uma série de vídeos para discutirmos alguns assuntos, temas que são importantes, são necessários, são palpitantes, mas que as pessoas deixam para uma segunda prateleira de debate, ou que às vezes não entendem que isso seja tão grave ou tão necessário de ser exposto socialmente. Estou lançando isso agora para tentar também criar uma nova fase do canal, A Língua da Política. Eu criei lá uma imagem, inicialmente está posta ali, e aí é necessário que a gente também vá melhorando significativamente a qualidade também da imagem, do som, do áudio e de tudo. Essa imagem por inteligência artificial, mas como é uma coisa que eu não quero ficar dependendo, eu vou pedir para um artista ou uma artista fazer algo mais bem produzido, mais bonito, mais humano, ok? Até para que a gente não caia em contradição a respeito disso. Então, nessa série de vídeos, a ideia é a gente trocar uma ideia sobre alguns assuntos que são muito palpitantes, muito importantes para serem discutidos, mas que normalmente ou ficam numa segunda prateleira de discussão ou que as pessoas acabam não entendendo. No nosso caso, hoje, vamos falar sobre obsolescência programada. Alguns chamam também de obsolescência planejada. Do que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando, como vocês podem ver aí na imagem, a respeito de uma ação humana, empresarial, que data mais ou menos ali do começo do século XX e vai ter o seu ápice econômico e estratégico por volta de 1929, durante a Depressão estadunidense. Ou seja, aquele lance de que algumas pessoas sempre falam de que lá naquele momento em que há uma grande problematização social, econômica, quando você vê que não tem uma luz no fim do túnel em relação à sociedade, há sempre alguém que encontra meios para ganhar dinheiro. E no caso da obsolescência programada, nós estamos falando basicamente de a relação de produto, consumo e consumidor, fazer com que haja uma diferenciação do que era feito antes, para que as pessoas consigam gastar mais para ter mais produtos e que esses produtos tenham uma qualidade menor, mas que mascarem nessa frente algo que parece ser sempre uma atualização, sempre uma melhora. Nós vamos ver isso iniciando, como eu disse, no comecinho do século XX, e aí um exemplo que sempre me vem à cabeça, e é uma coisa contada por historiadores e por pessoas que trabalham com essa área da história, mais envolvida com a sociologia, as lâmpadas, né? Lâmpadas essas que já tinham resolvido um grande problema para a sociedade no século anterior, por conta da substituição dos lampiões, das lamparinas, das tochas que eram acendidas nas ruas para que você tivesse luz no período da noite e que também melhorasse a segurança das pessoas com relação à utilização desses artefatos. E aí, quando a gente está falando da lâmpada, eu lembro muito bem do caso da Philips. A Philips era uma empresa holandesa e uma das grandes fabricantes de lâmpada, até hoje ainda há, né, essa grande parcela das ações, né, dessa empresa voltadas para a fabricação desse tipo de objeto. E a lâmpada era um objeto muito forte, muito robusto e de qualidade muito superior
e nunca quebrava, nunca queimava, né? Nunca tinha um problema que causasse a necessidade da compra de uma nova lâmpada. E aí, vendo que isso não bastava para a gana de lucro que era solicitada pela empresa, então começou-se a criar lâmpadas com uma qualidade muito menor no que diz respeito ao seu material, e também que essa queima da lâmpada acontecesse quase que como uma programação. Por isso o nome, né? A obsolescência programada, ela ajuda o empresariado a ter sempre um lucro em cima da própria falta de qualidade dos seus produtos. Olha que interessante como que o capitalismo facilita sempre a melhoria do lucro, o aumento da necessidade de consumo, mas eu estou falando da melhoria de lucro para a grande empresa, para os donos do poder, para os donos dos meios de produção. Enquanto isso, a pessoa que é mais pobre, ela vai cada vez mais gastando um valor superior para que isso possa render-lhe uma sobrevivência mínima, uma sobrevivência que te leve a não precisar passar fome, não precisar morrer, não precisar passar nenhum tipo de miséria. E aí isso vai aumentando, não era algo que poderia ser concluído como a meta da indústria mundial, mas a gente vê que a partir dos anos 70, com a melhoria da tecnologia em eletrodomésticos, e depois anos 80 e 90 com a tecnologia mais na base da informática, isso superou a qualquer tipo de expectativa anterior, e hoje em dia a gente pode dar alguns exemplos através mesmo de um simples smartphone. Quantas vezes durante o ano você vê que tem novos lançamentos de um iPhone, de um Samsung, de um Xiaomi, de um Motorola? Por quê? Porque eles trabalham na base da sensação de melhoria, e aí vem uma questão também de consumismo, que é algo que é empregado para ser introjetado na cabeça das pessoas, mas além de tudo, também ser uma possibilidade das pessoas acreditarem que estão recebendo um produto que é muito mais qualitativo do que o anterior, o que é mentira, já que muitas vezes é um grauzinho a mais de pixels que a câmera consegue captar, ou que tem lá um botão a menos, ou que o celular é mais leve, é menos pesado. Então são coisas tão mínimas e que ao mesmo tempo que fazem você comprar um novo produto, fazem você comprar com um custo mais alto. Então, obsolescência programada é um dos caminhos que o capitalismo leva para esse lucro imediato e constante das grandes empresas, das grandes e das mega indústrias mundiais, fazerem com que a gente gaste mais e continue sendo quase um escravizado dessa forma de poder. Então, hoje a gente falou sobre isso, a ideia é falar sobre outros aspectos, tanto do capitalismo quanto da questão socioeconômica, que fazem com que a gente sempre esteja perdendo, e esse menos de 0,01% da população ganhe cada vez mais. Então, beijo para todos e até a próxima.